Boa tarde, pessoal. Eu sou Daniel Bassoli, o diretor executivo da FENIV, e a gente vai começar aqui a nossa live mensal, né, o Bate-Papo FENIV de setembro. A gente praticamente entrando aí no final do ano, né? E com um novo mandato já valendo a partir do dia 25 de setembro. Então, o papo hoje principal é falar sobre essa nova chapa, né? Que vai assumir agora a FENIV a partir do dia 27, dia 25, né, de setembro, até setembro de 2027. E aqui a gente tem a presença da Adriana e do Matheus, tem outros colegas aqui que vão participar, mas eu queria primeiro aqui passar a palavra para os dois, antes da gente começar aqui a falar das ações e das expectativas que a gente tem para essa nova gestão. Acho que a Adriana não está nem preparada para falar agora não, mas eu queria passar a primeira palavra para ela, nossa presidente eleita, e depois eu queria que o Matheus falasse também, Matheus. Pode ser? Preparado, Matheus? Você e a sua grande biblioteca? Preparado. Preparadíssimo. Então, Adriana, a palavra está contigo aí. Na verdade, eu não ensaiei nada, né? Então, mas assim é que é melhor. Para começar, boa tarde. Eu quero agradecer, né, àqueles que estão aqui, que têm essa disponibilidade, que podem participar. Muito mais importante até do que estar aqui, conhecer aquilo que a gente aplica na nossa rotina quanto FENIV, é nos municiar de tarefas para que a gente possa desenvolver um excelente trabalho. Eu quero agradecer, né, a Bassoli, Matheus aí, que a gente vai seguir junto nesse biênio, e me colocar à disposição, né? Quanto mais a gente for demandado, mais a gente vai trabalhar, mais a gente produz demanda, mais a gente faz live, mais devolve para o segmento aquilo que, de fato, o segmento precisa, né? Que é coragem, responsabilidade, ética, transparência, e é esse caminho aí que a gente tem agora para percorrer. Então, obrigado, né, Bassoli, por ter me jogado aqui nesse fogo já de cara, e que a força esteja conosco, né? Vamos seguir. Obrigada. Sempre está, a força sempre está conosco, e para nós aqui que estamos, muitos aqui voluntários, né, para a gente poder trabalhar em prol aí do nosso segmento aí tão importante e tão sofrido, né? Mas vamos lá. Matheus, quer falar algo aí? Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Lerme, sou vice-presidente da FENIV, com muita humildade, com muita ética e muito trabalho. Estamos dispostos a trabalhar e representar vocês a nível nacional. Estamos sempre abertos a discussões, a elogios e críticas. Contem conosco. Muito obrigado. Muito bem, Matheus. Matheus é a grande promessa que a gente tem aí, né, da RQSul, presidente da RQSul. A gente tem aqui também outros representantes, outros colegas aqui da RQSul, tem gente aqui da CIV, estou vendo que tem gente aqui do Paraná, Lília, né? Lília é a nossa conselheira aqui da POIA, na FENIV. Eu queria destacar também a presença aqui da Fernanda Krusins, que é a nossa assessora jurídica, que está sempre conosco aí. Deve ser uma velha conhecida aí de muitos de vocês. A Camila. Tão velha, né, Dani? Mas nem tão velha, né? É verdade. Nem tão velha assim, nem tão velha. Mas é uma antiga, né, uma antiga colaboradora aqui do segmento, talvez uma das advogadas mais especializadas aí na inspeção veicular no Brasil. Queria também destacar a participação aqui da Camila, né? A Camila é também nossa conselheira na FENIV pela CIV, né, que é a última associação que entrou na FENIV, que é a associação do Centro-Oeste, né? Tem outros colegas aqui da Centro-Oeste, de Centro-Oeste também participando conosco. Então, para quem está participando aí, obrigado, né, pelo tempo de vocês. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns slides, né, para a gente falar um pouquinho sobre tudo que tem sido feito e o que a gente espera que vai acontecer, né, daqui para frente. Lembrando que esse ano, né, de 2025, é um ano que foi muito desafiador, características aí muito diferentes de 2024 e 2023.
E ano que vem a gente tem ano eleitoral, um ano eleitoral as coisas começam a emperrar mais ainda, até que no outro ano a gente tem expectativas, né, de desembaraços, aí vai depender muito do que vai acontecer nas eleições de 2026, né? Mas a gente já passou por esse tipo de dificuldade, nesse tipo de característica, e a gente vai continuar buscando o que é melhor. Bem, eu coloquei aqui alguns colegas como co-administradores para me ajudando aqui também a gente fazer a moderação. Quem quiser falar pode levantar a mão, a gente vai ver as possibilidades aqui de ceder a palavra, mas podem usar o chat aí, sem problema, né? Coloquem aí suas perguntas, suas observações, que a gente vai fazer o possível aqui para ler. E vamos responder aí as perguntas da melhor maneira possível. Há muito tempo a gente fala, né, sobre a característica da FENIV, que é a Associação das Associações. Algum tempo atrás éramos 10 associações, hoje nós somos 7, que é um número bastante expressivo e que é bastante representativo para o segmento de inspeção no Brasil. A gente tem aí algumas missões, né? Uma delas é ser um fórum de debate técnico. Então, nós temos uma comissão técnica e a gente tem essa característica técnica, participação aí de reuniões técnicas, de estudos aí da ABNT, estudos aí junto com outras entidades. A gente busca a representatividade do setor junto aos órgãos gestores, e aí eu digo Inmetro, Senatran e a NTT principalmente, além da questão parlamentar. Geração de estudos e informações, então a gente está sempre fazendo algum tipo de estudo, sempre trazendo aí dados de inspeções para a gente transformar em informação e resguardar os estudos, os ofícios, os pedidos que a gente faz. Com esse novo mandato de 2026, 2027, a tendência é que a gente aumente, né, o número de estudos e o número de participações da entidade nos diversos fóruns técnicos e políticos, né, que a gente possa aí participar. Temos que aumentar nossa penetração aí junto aos órgãos gestores e dentro lá do Congresso. Queria chamar atenção, né, para as reuniões institucionais que a gente faz. A gente tem reunião semanal com a diretoria e conselho, né, com pautas aí diversas, são dezenas de assuntos que a gente debate, sempre buscando priorizar o que é mais importante aí para o segmento. Nós temos aí reunião também semanal com a assessoria de imprensa, né, toda segunda-feira, e assessoria jurídica também segunda-feira. Então, com a assessoria de imprensa, nós temos aí, por exemplo, o FENIV News, todos vocês aí devem receber, provavelmente, se não recebem, cobrem da sua associação. O FENIV News desse mês saiu ontem, então fala sobre o mandato, fala um pouquinho, tem um clipping também com algumas reportagens aí interessantes sobre o segmento. Nós temos aí mídias sociais, né, redes sociais, com assuntos aí relevantes, e nós temos também um release em geral, né, um release por mês. Então, o release desse mês está falando um pouco sobre as nossas ações lá no Penatrans. Eu vou falar para vocês daqui a pouco o que significa isso, né? E nós temos uma reunião quinzenal da nossa comissão técnica, que tem representantes aí de todas as associações, e a gente vai começar a ter muito trabalho agora para propor revisão dos RACs, né, dos requisitos de avaliação da conformidade aí da DICONF. E nós temos participação também na ABNT, no CB39, no CB16, então vocês podem ver a imagem aí que na semana passada a gente tem avançado com o debate sobre uma nova norma de linha móvel. Então a linha móvel, ela é muito importante na questão da capilaridade do organismo de inspeção no Brasil, e é um assunto que vai estar em pauta quando a gente, algum dia, finalmente, começarmos a debater de forma mais séria, né, a ITV no Brasil. Então, sem uma linha móvel, sem uma estação móvel, igual, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, no Uruguai, vocês podem ver aqui na Espanha, são países muito menores que o Brasil, eles usam estação móvel.
aqui no Brasil a gente vai precisar usar também. Nós finalizamos aí, eu não estou nem lembrado se está ainda em consulta nacional, mas a parte 7 da norma 11.353, que trata da inspeção de GNV. Então, é uma norma que vai falar aí sobre detalhes, né, sobre os requisitos para inspeção de GNV, que a gente vai tentar levar lá para o RAC, né, para a portaria 147 revisada. E tem uma reunião amanhã, inclusive, quem quiser participar, está feito o convite, pode me procurar, pode procurar a Adriana e outras pessoas aí da FENIV, que é uma reunião sobre a norma 9762, que fala sobre terminologias. Então, é uma norma muito importante para a gente ter os conceitos aí de equipamentos, de carrocerias, né, de forma aí mais completa e que a gente não tenha dúvidas. Então, mais uma reunião que a gente está participando aí, e de novo, convido todos aí que puderem participar. Olha, sobre as pautas em andamento, né, na FENIV, a gente tem aí dezenas de assuntos maiores, assuntos menores. Eu queria trazer aqui já um pouco separado por grupos, né, quais são essas principais pautas. Algumas pautas, infelizmente, têm se arrastado aí há anos, mas nem por isso o trabalho que a gente tem feito é menos importante, né? Tem questões aí que são difíceis de serem desatadas e são assuntos polêmicos, assuntos que dependem aí da política e dependem da guerra de braço entre setores, entre entidades. Então, a gente continua aí batalhando, por exemplo, para a revisão da resolução CONTRAN 916. A 916 é a nossa vida, é uma resolução que ela foi consolidada em 2022 e com muitos problemas, muitas falhas. Então, desde 2019, a gente está batalhando para fazer essa revisão. E já passou por análise de impacto regulatório, e a gente está conversando lá com a Senatran para a gente desembaraçar aí esse nó, né? A gente tem que logo publicar essa nova revisão da 916. Outro assunto aí que a gente tem tratado aí com bastante afinco, bastante responsabilidade, é a nossa participação no grupo de trabalho que está fazendo a revisão das regulamentações CONTRAN para a ITL, ou seja, resolução 922, portaria 965 de 2022, e assuntos aí que estão relacionados ao CIS-CSV, ao RENAVE, tudo aquilo que está relacionado a sistemas, a regulamentação, e a gente está trabalhando aí com drivers de simplificação de processo, de transformação digital, né, eliminação cada vez mais de papel, que é algo que a gente tem trabalhado também lá no Inmetro, eliminação daquilo que não serve e a gente fortalecer aquilo que, de fato, é importante para a gente ter maior segurança veicular e ter viabilidade nas operações, tá? Por mais que, às vezes, alguém fale que não é importante a viabilidade, sem a viabilidade da operação de vocês, a gente não tem capilaridade, a gente não tem condições aí de investir, tá? Então, isso tem, sim, que ser levado em consideração e a gente batalha por isso. Na live passada, pessoal, de agosto, a gente falou aí de um processo no Ministério Público Federal, né, que é um processo bastante antigo e que a gente tinha trazido aí a novidade quentíssima para vocês, né, que ele está andando. Então, foi um processo lá de 2022 e a gente recebeu aí uma notícia que eles estão aí trabalhando com a Senatran para a gente trabalhar com esse assunto aqui que está embaixo, a validação CSV no Renavan. Hoje, inclusive, a gente mandou uma nova denúncia para a Senatran para investigar um CRLV que foi emitido sem CSV e foi emitido com uma alteração de lotação, assim, muito fora do que poderia ter sido feito. Então, isso significa duas coisas. O sistema não tem uma crítica que vai bloquear alguma modificação que não pode, e ele aceita que o Estado ele faça uma emissão de CRLV, de CRV, sem CSV. Então, é uma batalha também que está lá desde 2019, 2020, a gente começou a batalhar mais nisso aí em 2021,
né, que o Ministério Público agora está trabalhando junto conosco. E, além disso, o Ministério Público Federal, ele enviou comunicação para ministérios públicos estaduais, né, alguns estados aí, para que eles investigassem algumas denúncias que a gente fez, tá? Então, é um assunto aí que está quentíssimo e a gente vai aprofundar e a gente vai alimentar o Ministério Público aí com denúncias e com problemas aí que a gente tem de sistema e de veículos irregulares. O Renave também é uma questão. Desde que ele foi implementado, a gente mandou diversas sugestões de melhorias e soluções, junto com outras entidades. Então, a gente falou com o CIMEFRE, com a ANGES, com a ANFIR, sobre problemas, sobre soluções. Já enviamos aí diversos ofícios e a gente ainda não obteve solução para as questões, né? A Senatran, a gente sabe que está sobrecarregada, está com problema de pessoal, problemas aí crônicos, históricos, mas isso não é justificativa para que os problemas eles vão se agravando, né? Então, a gente tem que correr atrás aí do prejuízo e continuar o nosso papel de cobrar os acertos daquilo que está errado. E, por fim, se eu não esqueci alguma coisa, né, com o Senatran, e depois aí o pessoal pode me ajudar aí a complementar, tem a ação lá dos basculantes, que vocês devem saber, que a FENIV é amicus curiae. Foi uma ação promovida lá pelo Ministério Público do Pará e pelo MPF, e a solução da Senatran foi suspender a resolução 859 até 2027, o que é um grande equívoco, né? A gente tentou comprovar isso, a gente buscou aí o que era correto, né, que é complementar aí as inspeções dos veículos com final placa par, mas o juiz lá concordou por enquanto. Mas depois o Ministério Público Federal, ele foi junto conosco aí para pedir uma solução definitiva. Então, tem a ver com capilaridade, tem a ver com uma proposta que a gente mandou para a Senatran, junto com o Inmetro, naquele grupo de trabalho, para a gente poder fazer inspeções aí fora da base, de forma precária. Mas é uma ação importante aí que a gente tem que tomar, tá, pessoal? Vamos lá, Adriana e Fernanda querem fazer comentários. Vamos lá. Eu quero fazer só um complemento que, para mim, eu acho que é importantíssimo. A resolução, ela não suspende a 859, né? Ela altera o artigo na 859. A 859, gente, vale. Muito bem lembrado. A 859, ela vale, ela deve ser cobrada no momento da inspeção. A gente tem por obrigação, tecnicamente, verificar se está instalado, documentar corretamente. O que está suspenso é somente o prazo do licenciamento, nada mais. A coisa de uma semana atrás, nós demos treinamento para a ECV, no estado de Santa Catarina, com a participação de pessoal da Senatran, e que confirmou, ratificou a mesma informação. Então, quer dizer, a 859 ela é válida, a gente tem que cobrar durante a inspeção, a gente tem que verificar, tem que documentar, e a partir de 2027 o licenciamento passa a estar destravado, tá? O licenciamento volta a ser bloqueado. Então, era só essa observação. Muito bem, uma observação importantíssima, né? Vamos lá, Fernanda. E complementando ali a informação da Adriana, né, nós temos até um parecer jurídico que a gente fez lá na promulgação da resolução, que a gente já vinculou para todo mundo, eu acho, né, Dani, mas pode reiterar e encaminhar novamente, e que esse processo ele tem uma audiência de conciliação pendente, né? A gente já fez a primeira, a gente vai ter a segunda agora, pode ser que o quanto antes a gente tenha uma solução para isso, né? E o que a gente vai contribuir nessa audiência de conciliação é o trabalho que a gente fez junto com o Inmetro no ano passado, dando a solução precária, mas para a gente conseguir atender frotas em locais onde não tem viabilidade de instalação de uma ITL. Então, é um trabalho de conhecimento das associações e é isso que a gente vai defender lá. Acho que é até bom a gente levantar isso, né, Dani, que a FENIV sempre busca uma solução pacífica com as entidades, com os órgãos, né, a gente sempre busca a conciliação, a gente sempre promove, né, uma intenção extrajudicial antes de judicializar qualquer coisa, e quando a gente não tem resposta, é que daí que a gente aciona o judiciário, né, mas até então a gente conversa, marca reunião, bate na porta, faz tudo que é necessário.
É isso. É isso, né, pessoal? E como já disse alguma autoridade um tempo atrás aí, não tem problema nenhum entrar com a ação judicial, porque a ação judicial faz parte do jogo. Então, a gente procura sempre a conciliação, a gente procura conversa e se necessário for, dentro da escolha aqui do colegiado, que é a FENIV, a gente entra com a ação judicial, a gente envia informação para o Ministério Público, e assim a gente segue o jogo, né, com as armas que a gente tem, que é a arma da legalidade, da técnica, né, de fazer cumprir o que está previsto em lei. Vocês podem ver aqui embaixo, né, próximas prioridades, antes da gente falar aí de outras ações, as próximas prioridades nossas, elas têm a ver com assuntos que estão previstos em lei e não são cumpridos. Então, por exemplo, o sinistrado, a gente está revendo um estudo junto com colegas aí do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, para poder mostrar para a Senatran que a resolução 810 ela não é cumprida e a gente tem um grave problema de quebra, de subnotificação de veículo de média monta. Deixa eu falar um número para vocês, né? Desde 2020, a SUSEP, que é a superintendência lá de seguros, ela não faz uma atualização dos valores. Mas lá em 2020, somente de veículos com indenização integral para colisão, não estou falando nem de incêndio, por furto, nada disso, foi mais de 1 milhão de veículos. Então, isso lá em 2020. A gente tem uma média de 103 mil CSVs emitidos por ano para sinistrados. Então, provavelmente, um veículo em indenização integral, ele tem uma média monta, que talvez não foi registrada, não está na estatística oficial, né? E motocicleta, a gente tem previsão de inspeção periódica, tanto no CTB, quanto numa resolução do CONTRAN, e nada é feito. As motos, elas andam irregulares, elas andam sempre acima da velocidade, elas andam nos corredores, e isso é um assunto para a gente tratar de forma muito séria e muito combativa lá no Penatrans, né, Matheus? Porque é um absurdo a situação que a gente tem de motocicleta aqui no Brasil. É a maior causa de afastamento do trabalho no Brasil hoje, acidente com moto. E nada é feito, de fato, todo mundo fecha os olhos e coloca panos quentes para a situação das motocicletas, que andam inseguras e colocam aí o profissional em risco, né? Então, a gente tem que tratar isso de uma forma mais séria e mais efetiva. Sobre o Inmetro, inclusive amanhã, quarta-feira, a gente tem mais uma reunião para tratar do termo de cooperação que a gente assinou lá em abril de 2023, para desenvolvimento do GNV-SEG. Então, a gente tem o apoio aí, eu queria chamar a atenção, né, da Otimiza e da Ibrascan, que tem participado conosco disso aí, e a gente já está partindo para o desenvolvimento aí das regras de negócio, o fluxo do sistema a gente já fez, ele está em revisão, mas ele está bem adiantado, e a gente acredita que em breve, né, talvez ainda esse ano, a gente vai conseguir desenvolver esse formulário nesse GNV-SEG, que finalmente vai dar rastreabilidade para os cilindros e vai dar maior segurança na inspeção de vocês. Então agora, né, essa parceria com o Inmetro aí, a gente está usando o conceito do novo selo da Casa da Moeda, e a gente vai fazer uma integração com o sistema da Casa da Moeda para vocês validarem o selo que vai estar colado no cilindro, né, e vocês vão ter acessos aos dados que estão cadastrados para aquele veículo, para aquele cilindro, né? Vai ser uma inspeção muito mais segura e não vai precisar mais ficar dependendo de papel igual atestado de qualidade, igual outros documentos aí, informações, notas fiscais, né, que não dão segurança nenhuma para a operação de vocês. Revisão dos hacks, né, a gente tem que andar com aprimoramento disso. A gente fez uma reunião hoje com a nossa comissão técnica, para a gente revisar aquilo que a gente já tinha debatido, colocar novos elementos, né, para as portarias, e a gente vai enviar para a DICONF, conforme foi prometido, né, e com participação de outras associações, das partes interessadas, que assim deve ser, né. A revisão das portarias tem que ser, considerando aí as opiniões de todas as partes interessadas. Então, a gente em breve vai enviar para a DICONF,
dentro da formalidade necessária para entrar em análise de impacto regulatório e reuniões aí com grupos de trabalho para a gente poder andar finalmente com a revisão aí dos RACs. Verificação volumétrica é um assunto que a gente tem batido aí também muito. Saiu a portaria, mas não saiu o edital até hoje. Então, a gente tem defendido aí que os organismos de inspeção de PP, eles têm total condição de poder assumir uma atividade de verificação volumétrica. Então, essa é a ideia que a gente está levando para o Inmetro e é algo que não faz sentido ser diferente. Tá? Então, a gente está defendendo esse nosso ponto de vista aí, que a gente colocou lá em 2020, 2021, não me lembro exatamente quando foi. E tem uma promessa também da SEGEC, da gente manter reuniões para harmonização, né, de entendimentos aí de portarias. Então, essa comissão ela vai ter a participação de todas as associações, vai ter participação, claro, da SEGEC, da DICONF, Senatran foi convidada também, e a gente está aguardando aí a formalização desse comitê, para a gente continuar falando de harmonização. Em novembro, provavelmente a gente vai participar também do workshop de avaliadores, como a gente sempre participou, sempre levando algum assunto aí importante, né, com o nosso entendimento, para que seja debatido internamente lá também. Isso tudo dentro do conceito aí da harmonização. A gente teve alguns imprevistos aí, algumas questões aí mal resolvidas com a SEGEC esse ano, mas a gente tem conversado com eles e a gente tem aí também a promessa de uma nova reunião agora na segunda quinzena de outubro, para a gente continuar aí com a pauta sobre os assuntos aí que merecem a atenção da SEGEC. Tá, tem pautas estaduais também, que a FENIV, apesar de não atuar de maneira estadual, a gente sempre tem também a ação aí da FENIV através das associações. Então, um trabalho que a gente tem que fazer é de cobrar a aplicação da norma de escolares, a 17075. Aqui em Minas Gerais, a gente teve que entrar com uma ação judicial, para poder fazer com que o Estado revise a portaria, que hoje é absurda. Então, não tem nenhum critério técnico objetivo, não tem rastreabilidade, o Detran não concede autorização para o veículo, né? Então, a gente tem feito esse trabalho aí, e as associações também devem fazer a cobrança nos seus respectivos Detrans. Ciclomotores é um assunto aí que é quentíssimo também. Agora, em dezembro, os ciclomotores eles têm que estar regularizados. Então, a gente tem feito campanhas aí nas redes sociais e temos feito cobranças aos Detrans para que sejam fiscalizados os ciclomotores. O ciclomotor, pessoal, é uma alternativa aí que muitos estão tendo, né, de baixo custo para poder se locomover, para poder fazer transporte de carga. E a gente sabe, né, gente, que o trânsito é um negócio complicado. Então, o CONTRAN, ele regulamentou o tema para dar mais segurança e a gente não pode colocar isso como frescura, como algo que a gente está preocupado em fazer inspeção para ganhar dinheiro. A gente está aqui fazendo nosso papel, né, de prestar um serviço de utilidade pública para garantir a segurança desses veículos que estão sujeitos a sinistro de trânsito. Então, temos que cobrar, né, o cumprimento da resolução, e nós temos que fazer o nosso papel de realizar uma inspeção da melhor forma possível. Para quem tem dúvidas do que tem que ser feito no ciclomotor, eu convido vocês a entrarem na página da FENIV lá no YouTube e darem uma olhada a gente fez uma assembleia, né, uma assembleia geral no meio do ano, e a Adriana, que está aqui, ela fez uma palestra sobre ciclomotores. Nós temos um material bem interessante lá para vocês entenderem o que tem que ser visto, tá? Como que abre lá a ordem de serviço, tá? Deem uma olhada lá depois. Com a NTT, a gente tem falado aí sobre transporte de passageiros, né, para aprimoramento do checklist, enfim, melhoria do processo, mas o mais importante lá é um termo de cooperação que a gente está buscando junto com a Superintendência de Fiscalização, para troca de dados, para a gente poder passar para eles dados de CSV e a gente ajudar no treinamento da equipe de campo. Esse acordo ele estava bem
bem desenvolvido, ele deu uma parada agora, mas a gente está continuando buscando, né, porque com a Sufisa a gente tem possibilidades aí até de voltar com o debate da inspeção de veículos de carga, tá? Agenda legislativa é um assunto. Quer comentar, Adriana? Eu quero só trazer uma novidade aqui, uma novidade, nem tão novidade assim. A ANTT tinha suspendido as condições de cobrança de acessibilidade em alguns veículos. Essa suspensão acabou. Então, agora, já é comum aparecer nos organismos de inspeção a demanda de regularização de veículos com acessibilidade. Então, muitos organismos não sabem, desconhecem a regulamentação, sabem, inclusive, que podem fazer a inspeção de acessibilidade, de inclusão de acessibilidade em veículo rodoviário. Então, é bom que agora todo mundo busque aí de novo essas orientações. A gente tem ofício também da FENIV, parecer técnico sobre isso, com as informações, com as condições de letra, quando que elas se aplicam, por que se aplicam, para que as pessoas não percam aí a oportunidade ou neguem o serviço que hoje a ITL pode fazer, tá? Foi uma briga da FENIV lá atrás, para a gente mostrar sobre a viabilidade dessas inspeções e que agora elas estão voltando. Bem, isso, né? Acessibilidade foi um assunto que a gente pacificou, deu bastante polêmica aí, a gente conseguiu aí levar o nosso ponto de vista para a SEGECRE e para a Senatran, e aí a ANTT, é claro, né, pacificado o assunto, ela está voltando aí a fazer o que deve ser feito, né, cobrar acessibilidade em todos os veículos. Tem uma lei federal que obriga a acessibilidade aí, né, direito à acessibilidade para todos os cidadãos aí que necessitem. Então isso tem que ser cumprido e nós não podemos negar a inspeção de adaptação de acessibilidade. Aí o último tema, pessoal, penúltimo na verdade, né, agenda legislativa. A gente aprendeu aí em 2022, 2023, que a gente tem que estar mais em Brasília para poder debater assuntos, para poder acompanhar os PLs, para poder levar o nosso ponto de vista, né? E assim a gente tem feito, a gente faz viagem regular para lá, a gente acompanha os PLs que são de interesse do segmento, né, da segurança viária. Eu queria citar o exemplo aí do PL 410, que é aquele PL do Luiz Miranda, que a gente conseguiu fazer um belo trabalho lá em Brasília. Ele foi para o Senado ele recebeu emendas, a gente conseguiu colocar nosso ponto de vista, algumas coisas saíram meio atravessadas, mas voltando para a Câmara, eles conseguiram, né, eles acabaram com essas emendas que vieram do Senado, e em breve a gente vai ter aí, se o governo não vetar, eu acredito que não vetará, acabar com autorização prévia. Então, agora vai ser obrigada a comunicação da modificação. E aí a gente vai acabar com vários problemas que a gente tem com autorização prévia, né? E o texto ele foi feito conforme as sugestões que a gente conseguiu enviar lá para o relator. Tem outros PLs aí que a gente tem discutido, inclusive temos conversado muito com a CNVV, com o pessoal da vistoria, para a gente tentar desatar aí alguns nós, para a gente tentar acabar com algumas polêmicas, principalmente quanto à classificação de monta, quanto à inspeção de escolares, né? E isso impacta certamente também em PLs, em questões que estão lá no Congresso, tá? A FENIV, ela conseguiu cadeira lá na CTPenat, né, que é a Câmara Temática para a Gestão do Penatrans. Então, hoje a gente tem aqui o titular, que é o Matheus, e o Rômulo, que também está aqui na reunião, né, que é o suplente, e eles estão participando aí diretamente dessas ações, né? Estão em processo ainda de treinamento, mas em breve a gente espera, né, Rômulo e Matheus, que saia a agenda de reuniões e que a gente consiga colocar as nossas pautas lá, contribuindo com o que a gente pode, né, dentro do nosso escopo de segurança veicular. Justo. Vamos nessa. Bem, aqui eu queria convidar vocês para entrarem lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto
no Facebook, para vocês curtirem, para vocês compartilharem os temas que a gente coloca, tá? Então, tem muitos temas aí interessantes e tem muitas ações que a gente realiza que a gente posta lá, tá? Então, não deixe de seguir, não deixe de curtir o que a gente tem postado aí. É um trabalho gigantesco, importantíssimo, que a gente faz junto com a nossa assessoria de comunicação. E aí eu queria falar que o Everton, né, o presidente que saiu agora do mandato, ele é o novo diretor de comunicação, além do diretor financeiro, então ele está com 2 chapéus agora. Tá? Então ele vai continuar fazendo um trabalho aí, junto com a assessoria de imprensa. Bem, aqui uma mensagem final, antes de quem quiser falar aí, quem quiser perguntar alguma coisa, é um slide exatamente como eu apresentei para os associados da RQSul em fevereiro. Então, apesar de fevereiro e setembro não ter uma distância muito grande, os desafios eles são os mesmos. E eu digo que os desafios eles são os mesmos de 2009, quando eu era responsável técnico de um ETL aqui em Belo Horizonte, né? A situação ela sempre continua bastante difícil. A gente tem um número gigantesco de veículos irregulares. A gente pode aí chutar que 70% da frota de GNV está irregular. A gente tem aí talvez 900 mil ou mais veículos sinistrados que não foram classificados como média monta. A gente tem aí motocicletas que deveriam passar por inspeção periódica e não passam, igual os escolares aqui no nosso país, né? A gente tem um problema grave de fiscalização. Então, toda hora a gente passa aqui na rodovia, aqui dentro da cidade, tem um caminhão com a suspensão traseira modificada. A gente tem aqui cabine suplementar de 23 lugares, de 20 lugares. A gente tem aqui falta de cumprimento de regulamentação. Eu citei exemplo do sinistrado, eu citei o exemplo do escolar, o exemplo aqui das motocicletas, né? O próprio GNV que não tem o bloqueio do licenciamento daquele que não tem o CSV. A gente tem documento que não tem, de veículo modificado, que não tem o CSV no campo de observações. Então, a gente tem a regulamentação, nós temos a lei e ela não é cumprida pelas autoridades que deveriam, né, garantir o cumprimento dessas leis e dessa regulamentação. Nós defendemos um setor onde existe uma baixa vontade política para defender a bandeira. Além de nós termos poucos eleitores distribuídos aí pelo país, a gente pode talvez representar uma cobrança de taxa a mais, uma frescura, como a gente já ouviu de um deputado federal quando a gente foi visitar para poder expor nosso ponto de vista. A gente tem fogo amigo, então nós somos desunidos e nós temos pessoas que sabotam as atividades que a gente faz. A gente tem pessoas que não fazem a inspeção da forma como tem que ser feita. E aí a gente ainda sofre um excesso de burocracia, um processo super complexo. A gente tem controles aí que são ineficazes, a gente tem que comprar equipamento que nunca é usado, né? Então a situação não é fácil. E aí a gente coloca de novo uma mensagem que sempre é falada e a gente nunca deve deixar de falar, que a gente tem que continuar unido. Por mais que a gente seja concorrente e que a gente às vezes não goste do nosso vizinho, do nosso colega ali de associação. Mas a gente tem pauta de interesse coletivo. Se não existe a FENIV, se não existe a ANGES, se não existe a SINSP, é muito pior. É ruim separado. Se a gente estiver junto, é maravilhoso. Se não é possível, a gente tem que, pelo menos, ter união, a gente tem que ter comprometimento de todos vocês para a gente conseguir avançar as nossas pautas, tá? Então, eu agradeço aí o tempo de vocês e a gente se coloca à disposição aí para questionamentos, dúvidas, elogios, críticas. A gente está sempre à disposição, pessoal. Fernanda, por favor. Dani, só para avisar, né, que a gente, o jurídico, vai fazer uma live na segunda, muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado. Isso aí. Pode falar, Fernanda. Vai ser uma live mensal, igual o Bate-Papo FENIV, só que vai ser... a próxima vai ser dia 14. A gente não mandou ainda o convite, mas vai ser uma palestra onde a Fernanda, a Ana, enfim, elas vão sempre apresentar algum tema.
A nossa ideia, na verdade, é perguntar aos associados quais são os temas mais relevantes, daí a gente vai fazer uma pequena enquete ali, vai colocar que tema que vocês querem falar, e a partir disso a gente vai elaborar uma palestra, assim, vamos dizer assim, uma palestra no sentido de pergunta e responde, né, para a gente ter um pouco mais técnico, um pouco mais jurídico, um pouco mais dinâmico. A gente vai ter ali a duração de aproximadamente meia hora, 40 minutos, 1 hora, vai depender do interesse do público também, né? E a gente vai divulgar para vocês. Daí, essa primeira, o que a gente pensou? Em jogar hoje para vocês a sugestão. O que vocês gostariam que a gente falasse? Se vocês quiserem colocar ali nos comentários as sugestões para a próxima palestra, a gente seleciona e vê. Se não, eu vou colocar ali nos grupos de WhatsApp, daí uma pergunta, né, com os temas mais relevantes e fica para a decisão de todos. E nos demais, a gente vai trabalhando nesse mesmo sentido. Não sei se alguém quer falar também, o pessoal tímido, eu acho que o nosso pessoal é tímido, é assim mesmo, né? A gente às vezes tem medo até de se posicionar, de se movimentar, de como que a gente é visto, né? Mas quem não é visto não é falado. Então, gente, hoje Adriana, eu vejo que o nosso segmento ele tem uma dificuldade de dar mão, né? Porque, afinal de contas, é todo mundo concorrente, e do concorrente, além de distância, eu quero que ele sucumba mais rápido. Só que no nosso negócio não pode ser assim. Nosso negócio, toda vez que alguém não sabe, e faz sem saber, faz sem estudar, ele prejudica, em contrapartida, quem às vezes está no outro estado, do outro lado do país. No nosso negócio, a gente não tem a oportunidade de não saber, de não estudar, de não pesquisar. Então, hoje a gente aqui tem uma live para associado e que está aberto até para não associado. Pasmem, mas tem ECV na nossa live. Olha que lindo, né? Mas não tem a quantidade de ITL que precisa saber como é que faz o seu próprio negócio, como é que vai gerir seu próprio negócio, qual que é a dúvida do seu negócio. E uma das coisas que a gente quer, gente, o compulsório faz com que a gente tenha um serviço direto, né? Nós trabalhamos em cima do serviço compulsório, mas nós nem sabemos quais todos os serviços que a gente pode fazer. E às vezes a gente nega o serviço, nega um atendimento e chora porque a empresa está vazia. Mas a gente quer dar vazão para o compulsório e principalmente para aquilo que é o voluntário. E a gente tem aqui uma figura extremamente inteligente, extremamente progressista, uma pessoa que ele é a paz em forma de gente, que é Vitor, que é o nosso diretor de negócios, né? De relações aí. Então, o que a gente vai buscar agora também é não só o compulsório, mas de que maneira que nós também podemos ampliar o voluntário dentro das nossas empresas, trazer técnica para o pessoal, trazer conhecimento, e a nossa proposta é colocar vocês aí dentro de um grau de treinamento adequado para a gente suportar as batalhas. Então, eu quero agradecer aqui as ECVs que entraram. A live não era para vocês, mas, olha, o nosso universo é interessante para mais alguém, além da gente. Eu quero agradecer quem não é associado e entrou, e principalmente as associações que já não compõem hoje mais a FENIV, mas que também estão aqui prestigiando a gente. Olha, isso para a gente não tem preço, né? Tem coisa que tem valor e tem coisa que não tem preço. Então, eu quero agradecer. Bassoli, acho que a gente mais do que apresentou, né? Agora vamos deixar o pessoal trazer para a gente aquilo que o segmento precisa e vamos trabalhar em cima disso, desenvolver em cima disso. Muito bem. Se vocês estiverem tímidos aí, vocês podem depois procurar a gente, podem procurar as associações, né? O César, ali no chat, ele colocou ali a ideia de falar sobre transporte recreativo. Ele falou isso, não foi à toa, né, César? Está sofrendo aí com a Senatran sobre um CAT, né? Então, tem o transporte recreativo e tem aí talvez dezenas ou centenas de outros temas técnicos que a gente tem aí debatido aí todos os dias. Tem a Senatran que não publica portaria, né, Marcelo?
Tem questões aí que a gente fica batendo aí todo dia, empresas aí que são suspensas, que tem o CIS-SV suspenso porque alguém não fez o trabalho que deveria. Então, são questões aí diversas que a gente tem que agir todos os dias, né? Valorizem, pessoal, o papel aí que as associações têm feito, tá? Participem, cobrem, sejam comprometidos aí com a atividade, tá? Porque o cenário é muito difícil, de fato, e a união é um negócio meio piegas, talvez, eu falar que a união faz a força, né, Camila? Um negócio até meio cafona, né? Mas talvez nunca esteve tão na moda falar que a união faz a força, tá? Porque se a gente não tiver união, vai ser cada vez mais difícil, tá? Temos aí pessoas, alguém quer falar, quer comentar alguma coisa? Perguntas? Querem colocar no chat alguma coisa? Senão, vocês podem ir buscar o filho na escola. E aí a gente se fala na próxima live de outubro. Espero que com boas notícias. Eu não falei que eles são tímidos? Imagina se tiver que cobrar. Nossa, misericórdia. Boa tarde. Então vamos deixar a timidez lá. Não, eu quero primeiro agradecer ali ao Daniel Bassoli, ao presidente Adriano e os demais, pela live. Realmente, muito boa a live hoje. Excelente. As últimas lives que a FINIV está fazendo, está sendo muito bom mesmo. E outra coisa, parabenizar a Adriana. A Adriana começou um trabalho lá em Minas Gerais. Ela faz live sobre a 916, com os ECV. Eu acho que isso é o norte onde nós temos que começar a fazer. As associações em cada estado vão ter que começar a trabalhar em cima disso. Inclusive, por exemplo, nós agora da Eric Sul tivemos uma excelente reunião também essa semana, com o presidente Matheus, onde nós também vamos começar a trabalhar sobre as inspeções não compulsórias. Eu acho que isso é o grande forte que nós temos que trabalhar. Escolar, entre outras várias. Nós temos que mostrar para as prefeituras quanto é importante a inspeção escolar. Apesar que no Rio Grande do Sul tem uma resolução que diz que tem que ser feito conforme o 14040, mas não está acontecendo, né? Outras coisas é mostrar, por exemplo, aqui nós temos o CRVA, mostrar para eles como se faz uma vistoria quando eles veem um veículo para pedir autorização, para que eles também verifiquem, não só ele trocou a carroceria, eles fazem isso. Aí chega no organismo de inspeção, alguns organismos de inspeção, não sei, por falta de conhecimento condenado, nem vê que foi aumentado o balanço traseiro, o entre-eixo, outras coisas, uma modificação visual, só estou dando exemplo. Então, essas coisas aí, acho que nós temos que também trabalhar com essa gente que é do Detran, do CRVA, dos ECV, como estão fazendo aí. Como faz? Isso vai agregar tanto para as ITL, como para os próprios ECV, ou para os próprios CRVAs aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que esse é o caminho de a gente começar a harmonizar as coisas. Porque aí tu fala uma coisa na ITL, ele vai lá no CRVA, e o CRVA diz, não, eu não sabia disso, é eles que fazem. Então, é isso aí. E muitos lugares passam sem fazer. Daí, depois, quando sai o laudo, aí é abordado pela polícia, coisa assim, na fiscalização, já aconteceu, e o cara foi notificado porque estava fora isso aí, que aumentou entre-eixo ou alguma outra coisa. Então, parabenizo, realmente, eu acho que esse é o trabalho que a Adriana está fazendo, nós vamos trabalhar em cima disso também, né, Matheus? Nós temos que criar um comitê técnico em cada estado que faça isso, treinamento, porque não é fácil você sair do teu organismo e trabalhar em cima disso, mas nós temos que ter gente para fazer isso. Nós temos que ter isso. Por quê? Se ninguém tira a cadeira, a bunda da cadeira, nós vamos continuar esperando lá 916 daqui a 1 ano, 2 anos, não vai mudar. Nós temos que procurar atender o que temos hoje. Isso é no SCAT, no CCT e outras inspeções, eu acho que nós temos que fazer isso aí. Se nós não fizer isso, nós vamos morrer abraçados, sentados dentro de uma cadeira, dentro do estabelecimento. Acho que cada ITL tem que ter o marketing, fazer, como diz outro, tomar um café com o cara do Detran, ou do ECB, o cara do CRVA, ou ir lá visitar, chamar eles para a ITL, o que é uma inspeção. Muita gente não sabe. Então, isso aí é muito importante.
Seria que eu vejo, neste momento, a importância para a ZTL aumentar o seu fluxo de serviço, fora que foi colocado aqui, a do sinistro, a das moto elétrica que estão rodando. O Brasil está cheio e ninguém está emplacando. Aqui em Santa Rosa, por exemplo, estou atropelando gente, mas estou tudo sem placa, né? Então, eu acho que nós temos que cobrar isso aí para que aconteça. Muito bem, Euclides, é isso, difícil, tem muita coisa, né, que a gente pode fazer, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Bom, pessoal, obrigado aí, William, obrigado aí, Victor. Eu quero só complementar a fala do Euclides aí, que foi tão perfeita, que além da gente trazer essa quantidade de serviço para a gente tem que ter a capacidade também de formar nossos profissionais. Cada dia que passa é mais difícil para uma ETL trazer profissionais para trabalhar com a gente, né? É trazer técnico, é trazer engenheiro, é sermos atrativos. Carteira E. Carteira E. A gente tem tanta batalha para lutar, né? E a gente sabe, né? Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. A gente sabe. São muitas questões aí. Obrigada, viu, gente? Valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima. Boa tarde. Valeu, gente boa. Um abraço para todo mundo e uma ótima terça. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. A todos.